O mundo acordou em 16 de abril de 2025 com a triste notícia da morte pacífica do Papa Francisco, o 266º líder da Igreja Católica, aos 88 anos. Ele faleceu em sua residência no Vaticano, cercado por seus mais próximos colaboradores e amigos. A notícia rapidamente se espalhou, causando uma onda de tristeza e reflexão em todo o mundo. Bandeiras a meio mastro no Vaticano. Homenagens de líderes mundiais. Presidentes, primeiros ministros e líderes religiosos de várias denominações expressaram suas condolências e lembraram o impacto duradouro do Papa Francisco em suas vidas e em suas nações. Milhões de católicos ao redor do mundo lamentaram a perda de uma figura tão amada. Em igrejas e praças públicas, multidões se reuniram para rezar e prestar suas homenagens. Velas foram acesas e orações foram ditas em várias línguas, unindo pessoas de diferentes culturas e origens, em um momento de luto coletivo. O Papa Francisco, conhecido por sua humildade, seu compromisso com os pobres e seu apelo por uma igreja mais misericordiosa, deixou uma marca indelével no mundo. Ele era frequentemente visto nas ruas, cumprimentando pessoas comuns, visitando favelas e oferecendo palavras de conforto aos necessitados. Seu papado, embora mais curto que alguns, não foi menos consequente. Ele introduziu reformas significativas na administração da igreja e promoveu um diálogo aberto sobre questões controversas, como a mudança climática, a imigração e a justiça social. Ele desafiou a igreja a confrontar suas falhas. Em várias ocasiões, ele pediu desculpas pelos erros do passado e trabalhou incansavelmente para promover a transparência e a responsabilidade dentro da instituição. Defendeu a causa dos marginalizados. Ele era um defensor fervoroso dos direitos dos refugiados, dos pobres e dos oprimidos, e frequentemente usava sua plataforma para chamar a atenção para suas lutas. E lembrou aos fiéis que a mensagem do Evangelho era de amor, perdão e compaixão. Em seus sermões e escritos, ele enfatizava a importância de viver uma vida de serviço aos outros e de buscar a justiça e a paz. Sua morte, embora não inesperada dada sua idade avançada e problemas de saúde, marcou o fim de uma era. A Praça de São Pedro, geralmente vibrante com a vida, estava envolta em um silêncio solene enquanto os fiéis se reuniam para prestar suas últimas homenagens. A passagem do Papa Francisco deixou um vazio na Igreja Católica e no mundo. Sua ausência será sentida profundamente, não apenas pelos católicos, mas por todos aqueles que foram tocados por sua mensagem de esperança e amor. Ele foi um farol de esperança para muitos. Sua capacidade de se conectar com pessoas de todas as esferas da vida e de inspirar mudanças positivas foi verdadeiramente notável. Seu comportamento gentil e seu compromisso inabalável com a justiça social ressoaram com pessoas de todas as crenças e origens. Ele era um líder que praticava o que pregava, vivendo uma vida de simplicidade e serviço. O mundo agora olha para o futuro, questionando como a igreja navegará pelos desafios do século XXI sem seu pastor. A liderança futura terá a tarefa monumental de continuar o trabalho que ele começou e de manter viva a chama de sua visão. Mas uma coisa é certa, o legado de Francisco, o Papa do povo, continuará a inspirar por gerações. Sua vida e seu trabalho deixaram uma marca indelével no mundo, e sua mensagem de amor e compaixão continuará a ressoar nos corações de muitos. Jorge Mário Bergoglio, o futuro Papa Francisco, nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 17 de dezembro de 1936. A cidade, vibrante e cheia de vida, estava em constante crescimento e mudança, refletindo a mistura de culturas e tradições que a tornavam única. Seus pais, Mário José Bergoglio e Regina Maria Sivori, eram imigrantes italianos que se estabeleceram na Argentina. Eles trouxeram consigo a rica herança cultural da Itália, que influenciaria profundamente a vida de Jorge. Jorge era o mais velho de 5 filhos em uma família católica devota. Desde cedo, ele assumiu responsabilidades de irmão mais velho, ajudando a cuidar de seus irmãos e irmãs. Ele cresceu no bairro de Flores, em Buenos Aires, uma área de classe trabalhadora. O bairro era conhecido por sua forte comunidade e espírito de solidariedade entre os moradores. Seu pai trabalhava na ferrovia e sua mãe era dona de casa. O trabalho na ferrovia era árduo e exigente, mas Mário José sempre encontrou tempo para sua família,
ensinando a Jorge a importância do trabalho duro e da dedicação. Jorge aprendeu os valores do trabalho duro, humildade e família com seus pais. As noites em família eram preenchidas com histórias, risos e ensinamentos que moldariam seu caráter. Ele frequentou escolas locais e desenvolveu uma paixão por leitura e futebol. A leitura abriu novos mundos para ele, enquanto o futebol lhe ensinou sobre trabalho em equipe e perseverança. Na adolescência, trabalhou brevemente como técnico de laboratório antes de decidir entrar no seminário. Esse trabalho lhe deu uma visão prática do mundo, mas seu coração sempre esteve voltado para a fé. Foi uma decisão que mudaria sua vida e, eventualmente, o curso da Igreja Católica. A entrada no seminário foi um passo significativo, refletindo seu profundo desejo de servir a Deus e a comunidade. Jorge entrou no seminário aos 21 anos, juntando-se à Companhia de Jesus, também conhecida como Jesuítas, uma ordem religiosa conhecida por seu rigor intelectual e compromisso com a justiça social. A formação jesuíta era intensa e desafiadora, mas Jorge abraçou cada momento com dedicação. A ênfase dos jesuítas no serviço aos pobres e marginalizados moldaria profundamente sua visão de mundo e seu futuro ministério. Essa formação não apenas o preparou para o sacerdócio, mas também o inspirou a lutar por justiça e igualdade ao longo de sua vida. O caminho de Jorge Bergoglio para o sacerdócio não foi sem desafios. Como um jovem seminarista, ele sofreu uma doença grave, que exigiu a remoção de parte de um de seus pulmões. Essa experiência de sofrimento físico e vulnerabilidade deixaria um impacto duradouro nele, aprofundando sua empatia pelos doentes e sofredores. Sua doença também o levou a refletir mais profundamente sobre sua vocação. Ele discerniu um chamado para servir a Deus e a Igreja como um padre jesuíta. Ele foi ordenado padre em 1969, aos 33 anos. Seus primeiros anos como padre foram marcados por seu compromisso com o ensino e o trabalho pastoral. Ele serviu como mestre de noviços, guiando jovens jesuítas em sua formação. Ele também foi reitor de um colégio jesuíta e mais tarde se tornou o superior provincial dos jesuítas na Argentina. Ao longo de seus vários papéis, ele permaneceu comprometido com a missão jesuíta de servir aos pobres e promover a justiça social. O ministério do padre Bergoglio se desenrolou durante um período turbulento na história argentina. Ele começou seu trabalho pastoral em um momento em que o país estava mergulhado em uma profunda crise política e social. O país estava sob o controle de uma ditadura militar. Este regime autoritário governou com mão de ferro, suprimindo qualquer forma de dissidência e impondo um clima de medo e repressão. A Guerra Suja, como ficou conhecida, foi marcada por abusos generalizados dos direitos humanos, incluindo desaparecimentos forçados e tortura. Milhares de pessoas foram sequestradas, muitas das quais nunca mais foram vistas. A Igreja Católica na Argentina estava profundamente dividida durante esse período. Enquanto alguns membros do clero apoiavam o regime, outros se opunham veementemente às suas práticas brutais. Alguns líderes da igreja se alinharam com o regime militar, acreditando que era necessário para manter a ordem e combater o comunismo. Outros criticaram os abusos de direitos humanos do governo, denunciando publicamente as atrocidades cometidas contra civis inocentes. Padre Bergoglio navegou por essa paisagem política complexa, com uma combinação de prudência e coragem. Ele entendia os riscos envolvidos, mas sentia que era seu dever moral agir. Ele se manifestou contra a injustiça e a violência, enquanto também trabalhava nos bastidores para proteger aqueles que estavam sendo perseguidos. Sua abordagem era tanto pública quanto discreta, equilibrando a necessidade de falar com a necessidade de agir. Ele ajudou pessoas a escapar do país, utilizando uma rede de contatos para garantir a segurança daqueles que estavam em maior risco. Sua compaixão e determinação salvaram muitas vidas. Ele também usou sua posição para defender a libertação de presos políticos. Bergoglio intercedeu junto às autoridades, argumentando que a justiça e a misericórdia deveriam prevalecer sobre a repressão. Suas ações durante esse período não foram isentas de controvérsia. Alguns o acusaram de não fazer o suficiente, enquanto outros o criticaram por se envolver demais.
Mas ele sempre sustentou que sua prioridade era seguir o imperativo do Evangelho de consolar os aflitos e afligir os confortáveis. Para Bergoglio, a fé não podia ser separada da ação, e ele estava disposto a enfrentar críticas para cumprir sua missão.